orar, né? Vamos lá. Vai. Senhor Deus e Pai, de amor, de bondade, Mãe, de misericórdia, de acolhimento. Obrigada por nos legaste, através dos relatos dos evangelhos, nos legaste esse exemplo de amor e a certeza de que não estamos sós nesse mundo. Então, confiando na Tua palavra, que é Jesus Cristo em nós, peço que Tu nos dês sabedoria e entendimento, que abras as nossas mentes e os nossos corações, para que Teu Santo Espírito possa falar através dessa mensagem. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus. Os evangelhos, eles nos mostram com muita clareza o nosso Jesus, o nosso mestre, aquele em quem um dia aceitamos e a quem procuramos imitar nas suas ações, nas suas palavras, enfim, nos seus pensamentos. E não é um Jesus parado, um Jesus acomodado, um Jesus de quatro paredes ou de sinagogas, mas um Jesus caminhando, que os evangelhos nos mostram. Um Jesus ativo, um Jesus que parte, que circula. E o contexto desse evangelho, especialmente esse evangelho, o evangelho de Lucas, como o pastor Márcio sempre fala, o evangelho mais inclusivo das escrituras. O contexto de Lucas é isso, mostrar Jesus a caminho, caminhando com várias pessoas, caminhando com os seus discípulos, caminhando, seguindo para Jerusalém, seguindo por terras estrangeiras, terras perigosas, terras sitiadas inclusive por inimigos, mas caminhando. Nessa parte aqui, ele estava caminhando em Samaria e na Galileia. A gente já sabe que Samaria era um lugar não bem visto pelos judeus. Na verdade, os samaritanos e os judeus tinham uma briga histórica e que os fazia desrespeitar uns aos outros, em alguns contextos, inclusive matar uns aos outros. Mas o Evangelho de Lucas, ele nos mostra Jesus nesse caminho. Para que nós hoje entendêssemos que a missão universal de Jesus é para todos e todas, judeus e gentios, amigos e inimigos, religiosos e não religiosos, uma mensagem universal, uma mensagem para todos. Bom, Jesus estava caminhando em território inimigo. E olha a surpresa, começam a ouvir gritos de pessoas clamando por misericórdia. Então, numa terra onde não era para ele ser conhecido, já tinha ouvido falar dele. E eles, identificando que era essa pessoa, começaram a clamar, essas pessoas: Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, coloca, Senhor, o teu coração na nossa miséria. Isso é misericórdia. Quem eram essas pessoas? Eram párias, excluídos, marginais, eram leprosos. Hoje em dia, essa palavra lepra, ela foi ressignificada, né? Hoje em dia, a gente, através da ciência, a gente sabe que existe uma doença que era atribuída a esse nome lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, que é causada por uma bactéria. Naquele contexto, lepra era qualquer doença de pele. Um vitiligo, um pano branco ou a hanseníase era motivo para que a autoridade eclesiástica, sacerdotal, excluísse aquelas pessoas da convivência comunitária, da convivência familiar, da convivência com a sua comunidade religiosa. Então, os rabinos eram as autoridades máximas. E se a pessoa aparecesse com lesões de pele, essa pessoa automaticamente
era excluída da sua comunidade. A gente está falando de 10 pessoas assim, samaritanos e judeus, que na sua miséria estavam juntos, clamando por misericórdia, clamando por compaixão do Mestre. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a refletir, já fazendo um contexto aqui para a nossa vida. Nós hoje reconhecemos a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós hoje procuramos chamar Jesus para a nossa miséria. No nosso momento de culto inicial, a gente tem um momento de contrição. Aquele momento onde a gente reconhece que estamos aqui pela graça de Deus. Que o movimento não é daqui para lá. O movimento é de lá para cá, pela sua misericórdia. Se fosse por merecimento, nenhum de nós conseguiria chegar no Santo dos Santos. Mas por graça e misericórdia dele para nós, o seu Santo Espírito vem até nós e nos consola, e nos admoesta, e nos adverte, e nos consola. Enfim, chamamos Jesus para a nossa miséria? Temos chamado? Aliás, aqueles 10 homens sabiam qual era a sua miséria e sabiam por que eram excluídos e marginalizados. Nós sabemos? Nós conseguimos identificar a nossa miséria? Ou quando a gente chega no momento de contrição, a nossa cabeça fica vazia, só de olhos fechados para não pegar mal, mas a gente não consegue identificar a nossa miséria. Chamar Jesus, chamar o coração de Jesus para a nossa miséria, pedir a misericórdia dele. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus, o nosso mestre, Deus encarnado, não podia simplesmente ter dado uma ordem e falado: estejam curados. Olha o que ele falou: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Será que Jesus quis dizer isso? Naquela época, o mesmo poder que era dado de exclusão, era dado de inclusão também. Então, a cura de algo só era reconhecida se a pessoa se apresentasse ao sacerdote. O sacerdote era o único que tinha o poder de reinserir, de ressocializar a pessoa no seu ambiente, tanto religioso quanto comunitário. Estrategicamente, Jesus falou: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. E aí, surpresa, aconteceu que indo, eles foram purificados. A cura não veio na presença de Jesus imediata, também não veio quando eles chegaram lá no templo para falar com os sacerdotes. A cura veio no caminho. No nosso imaginário religioso, nós reduzimos muito a ação de Deus em nossas vidas. E muitas vezes buscamos milagres nas correntes de oração, nas consagrações, comprando o lencinho ungido, a meia ungida, a rosa santa, passando por baixo do não sei o quê, do sal grosso. Esperamos que os milagres aconteçam em lugares pré-determinados, pelas mãos ou pelo suor ou saliva de pessoas ungidas e pré-determinadas. A lição que Jesus nos mostra aqui é que os milagres, eles acontecem no caminho. Amém. Os milagres, eles acontecem no cotidiano. E aí, nós percebemos a transcendência de Deus na realidade de todos os dias? Ou a gente espera domingo ou culto de oração na quinta ou na terça para pedirmos os nossos milagres?
precisamos, meus irmãos, nos comunicar com Deus no vocabulário da cotidianidade. É no dia a dia, é no cotidiano que os milagres acontecem. E eu trouxe aqui uma frase de um padre, Benjamin González, um padre espanhol. E ele fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte: o cotidiano é um manancial silencioso que em doses justas e sem desperdício dá-nos a água necessária para cada jornada. Vou ler de novo. O cotidiano é um manancial silencioso que em doses justas e sem desperdício dá-nos a água necessária para cada jornada. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, identificar no cotidiano os milagres que Deus faz na nossa vida? Ou queremos sinais absurdos? Ou queremos só o carisma? E aí o mistério desta passagem. Ao enviar esses homens excluídos, marginalizados aos sacerdotes, o que Jesus estava querendo dizer era eles estão curados. Liberta esses homens da marginalização. Devolve o direito a esses seres humanos. Vocês creem nesse mestre que está caminhando e que nos manda a vida aos homens para que eles nos deem os direitos, para que eles nos tirem da marginalidade? Vocês confiam nesse Cristo? Vocês acreditam nesse Cristo? Que é o Cristo do caminho, e o caminho é o cotidiano, é o dia a dia. Está caminhando, e é no caminho que a gente se depara com Ele, tem condição de pedir misericórdia, e é no caminho que Ele fala: vai para a vida, vai para a sociedade, porque vocês não estão doentes, porque vocês não são marginais, porque vocês têm direitos. O nosso Cristo, o nosso Mestre, é esse que nos faz caminhar no chão da vida, que nos tira desse lugar de conforto e nos leva para lá, para que no caminho a gente entenda que a cura é um processo. A cura da falta de direitos, a cura da falta de amor próprio, a cura dos preconceitos sociais, é no caminho. E é no caminho que essa cura chega. Mas percebam, se esses 10 homens marginais tivessem ficado paralisados, mesmo que os sacerdotes tivessem vindo a eles não teriam sido curados. Porque a cura, ela se dá no processo, no caminho. Vou ler de novo o que o padre Benjamin fala. Me tocou profundamente isso. O cotidiano é um manancial silencioso que em doses justas e sem desperdício dá-nos a água necessária para cada jornada. O mesmo manancial que Zeca leu lá no Antigo Testamento. Um manancial. Bom, desses 10 homens marginalizados que no caminho alcançaram a cura e foram reinseridos na sociedade, apenas um pouco. E aí é um ponto de reflexão: a gratidão. E aí entra aquela questão que a gente sempre fala aqui, da meritocracia, que a graça ela alcança todos. E quem somos nós para criticar o pai do filho pródigo que pegou o melhor anel e colocou no dedo do filho, que tinha desperdiçado todo o dinheiro da família, ou pelo menos parte dele?
Quem somos nós para entender essa lógica? Hein? Saulo voltou. Pelo poder do nosso mestre, ele poderia ter feito uma magicazinha com a varinha dele e feito aparecerem todas as lesões naqueles 9. Mas a graça é para todos. O movimento é de lá para cá. Mesmo um só voltando. E olha que coisa interessante. No grupo dos marginais, dos marginalizados, o que voltou provavelmente era um dos mais marginais, o samaritano, o inimigo. Aquele a quem os religiosos excluíam e diziam: não, o teu povo não tem acesso, nós somos o povo eleito. O não eleito pela religião foi o que se comoveu com a cura que ele alcançou no caminho. E ele voltou e reconheceu. E foi grato ao mestre. O mestre do cotidiano. O mestre que faz acontecer as coisas no seu kairós, no seu tempo, no caminhar. E aí ele voltou. Pergunta. Enxergamos então o nosso manancial cotidiano, que nos dá a água na justa medida para cada jornada? Ou a gente quer encher a nossa reserva o tempo todo? Somos gratos por esse manancial? A gente consegue enxergar? Esse evangelho, o evangelho de Lucas, então, nos exorta a descobrir essa resposta viva e libertadora de Deus nos acontecimentos simples e nos acontecimentos, inclusive, sofridos da vida. O tempo de Deus, o kairós de Deus, nem sempre é de júbilo, de trombeta, de prosperidade, de riqueza. Muitas vezes ele vem na dor, na lágrima, na ausência. E aí, a gente pode se deixar libertar por esse caminho, por esse caminhar, entendendo a inefável graça de Deus, como Luther leu na segunda leitura, entendendo que é no tempo dele que as coisas vão acontecer e que as nossas misérias que precisam de cura, elas vão ser curadas nesse caminho cotidiano que a gente faz na vida e do tempo no kairós de Deus. Convido vocês a fazerem uma oração comigo, que foi escrita também pelo padre Benjamin Gonzalez. Pequenininho, né? Mas vamos lá. Na verdade é uma poesia oração, que chama Batiza Meus Sentidos. Consegue dar uma... Enquanto aumenta ali. Vamos pensar nisso, meus queridos, minhas queridas. Às vezes nós pedimos e esperamos coisas de Deus tão grandiosas que esquecemos dos detalhes que Ele nos proporciona no cotidiano. Um detalhe lindo que eu senti ali, um vento gostoso desse lado aqui da igreja. Um detalhe tão simples, mas que é maravilhoso, né, Marcão? Papai do Céu nos dá esses detalhes, essas oportunidades pequenas, que às vezes passam desapercebidas e fazem diferença na nossa vida. Né? Então vamos lá. Senhor, batiza meus sentidos. Não amanheça, Senhor, que ainda meus olhos não aprenderam a ver no meio da noite. Não me fale, Senhor, que ainda meus ouvidos não dormem de escutar os barulhos da vida. Não me abrace, Senhor, que ainda meu corpo não percebe tua pele nos abraços e na brisa. Não me adocique, Senhor, que ainda me agarre
Não me perfumes, Senhor, que ainda meu olfato não cheira a tua presença no meio da miséria. Batiza meus sentidos com o lento decorrer da tua graça encarnada, fluindo pelo meu corpo. Amém. Convido vocês a ler